Livro dos Salmos, Salmo de número 102, nós faremos a leitura desses salmos. Irmãos, mantenham suas Bíblias abertas para que possamos meditar nele. Livro dos Salmos, Salmo de número 102, nos diz assim a palavra do Senhor. Oração do aflito, que desfalecido, derrama o seu queixume perante o Senhor. Ouve, Senhor, a minha súplica, e erguem a ti os meus clamores. Não me ocultes o rosto no dia da minha angústia, inclina-me os ouvidos no dia em que eu clamar, dá-te pressa em acudir-me. Porque os meus dias como fumaça se desvanecem, os meus ossos ardem como em fornalha, ferido como a erva secou-se o meu coração, até me esqueço de comer o meu pão. Os meus ossos já se apegam à pele por causa do meu dolorido gemer. Sou como o pelicano no deserto, como a coruja das ruínas. Não durmo e sou como um passarinho solitário nos telhados. Os meus inimigos me insultam a toda hora. Furiosos contra mim, praguejam com o meu próprio nome. Por pão tenho comido cinza e misturado com lágrimas a minha bebida, por causa da tua indignação e da tua ira, porque me elevastes e depois me abateste. Como a sombra que declina, assim os meus dias, e eu me vou secando como a relva. Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, e a memória do teu nome de geração em geração. Levantar-te-ás e terás piedade de Sião. É tempo de te compadecerdes dela, e já é vinda a sua hora. Porque os teus servos amam até as pedras de Sião e se condoem do seu pó. Todas as nações temerão o nome do Senhor e todos os reis da terra a sua glória. Porque o Senhor edificou a Sião, apareceu na sua glória, atendeu a oração do desamparado e não lhes desdenhou as preces. Ficará isso registrado para a geração futura, e um povo que há de ser criado louvará ao Senhor. Porque o Senhor, do alto do seu santuário, desde os céus, baixou vistas à terra, para ouvir o gemido dos cativos, e libertar os condenados à morte, a fim de que seja anunciado em Sião o nome do Senhor, e o seu louvor em Jerusalém, quando reunirem os povos e os reinos para servirem ao Senhor. Ele abateu a força no caminho, me abateu a força no caminho, e me abreviou os dias. Dizia eu, Deus meu, não me leves na metade da minha vida, tu cujos anos se estendem por todas as gerações. Em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste, como roupa os mudarás, e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Os filhos dos teus filhos habitarão seguros, e diante de ti se estabelecerá a sua descendência. Vamos orar mais uma vez? Senhor meu Deus, graças te damos, meu Pai, pelo privilégio dado a nós, de termos nas nossas mãos a tua palavra. Que bom, Senhor, é sermos instruídos por ela. Que bom, meu Deus, é podermos saber que contamos com o auxílio do Teu Espírito Santo para entendê-la. Por isso, meu Pai, abra os nossos olhos nesse instante, para que possamos contemplar a maravilha da Tua lei. Também prepara os nossos corações, para que essa palavra possa ser devidamente guardada dentro dele e ser sacada nas horas necessárias. No nome santo de Cristo Jesus é que nós te oramos. Amém. Sabe o que eu queria agora, meu bem? Sair, chegar lá fora e encontrar alguém que não me dissesse nada, não me perguntasse nada também. Que me oferecesse um colo, um ombro, onde eu desaguasse todo o desengano. Mas a vida anda louca, as pessoas andam tristes, meus amigos são amigos de ninguém. Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior do meu interior, para entender por que se agride, se empurram para o abismo, se debatem, se combatem sem saber. Meu amor, deixa eu chorar até cansar. Me leve para qualquer lugar onde Deus possa me ouvir. Minha dor eu não consigo compreender, eu quero algo para beber, me deixe aqui, pode sair.
Essa música, meus irmãos, é óbvio, não é evangélica. Essa música é de um cantor chamado Vanderly. Ela foi lançada no ano de 2002, gravada por Gal Costa, e ele ficou muito conhecido, e o título dela é Onde Deus Possa Me Ouvir. E os irmãos notaram que é uma música de pleno desespero, de alguém que está num sofrimento tão grande que ele não sabe para onde correr, e talvez por isso mesmo ele entenda que a única coisa que ele precisa é que ele seja levado para um lugar onde Deus possa ouvi-lo. Mas se você prestou atenção, no final da música ele não quer ser ouvido mais por ninguém, ele não tem encontrado Deus, e o seu desespero de encontrar Deus faz com que ele vá para a bebida, tentando encontrar na bebida uma saída para isso tudo. Notem que até os homens ímpios que não conhecem a verdade do Senhor, passando pelos sofrimentos, entendem de que a oração é o único lugar onde você pode correr com esse sofrimento nas mãos. Que a oração é necessária para trazer o alívio, que é preciso, mas que os homens não querem encontrar o Deus que pode produzir o alívio. Eles sabem da necessidade, mas eles não conseguem entender como é que a vida funciona a partir dessa busca do Senhor. O salmo que nós acabamos de ler, meus irmãos, fala de um aflito, tanto quanto nas palavras do Vanderly, mas que procurou e encontrou o Senhor. E ao encontrar o Senhor, ao orar ao Senhor, ele descobre alento e forças para enfrentar as dificuldades e lutas que ele estava passando. O salmo de número 102, meus irmãos, é um contraste imenso com os salmos anteriores, notaram? Salmo 100, celebrai com alegria ao Senhor. Salmo 101, cantarei a bondade do Senhor. Salmo 102 é profundo desespero e angústia. O Salmo 102 é sofrimento profundo. Nós não sabemos ao certo quem escreveu, nem quando escreveu esse salmo. Nós não temos uma indicação clara. Há quem diga que foi Davi durante o período de sofrimento com Absalão, mas o texto não tem nenhuma referência a Davi. Ao que tudo indica, o salmo foi escrito no período babilônico, no período do cativeiro. Por que a gente acha isso? Porque o texto fala de Sião. O versículo 13, por exemplo, fala de Sião arrasada, de uma Sião que está destruída e que precisa ser reerguida, e de uma necessidade deles de que o Senhor retorne a bênção para Sião. Então, o que tudo indica, esse salmo foi escrito nesse período do cativeiro, apontando para essa possibilidade do Senhor restaurar. É possível que tenha sido escrito já no finalzinho do cativeiro, porque em tempo inteiro o salmista fica recobrando promessas feitas pelo Senhor por meio dos profetas, dessa restauração após 70 anos. Então, talvez fosse por causa disso. Mas ao mesmo tempo que é uma oração pelo resgate de Sião, então é uma oração feita pelo sofrimento de Israel, nos mesmos moldes de Daniel capítulo 9, por isso o tempo inteiro ele fica resgatando palavras de Daniel capítulo 9 aqui nesse texto. Ao mesmo tempo é sofrimento pessoal. Por isso mesmo a gente fica confuso, porque ao mesmo tempo que ele ora para o sofrimento de Israel, ele fica dizendo que ele está passando por um problema sério, que ele está sendo difamado, que ele está sofrendo dores terríveis, que ele está emagrecendo. Então parece ser um problema pessoal também. É como se o salmista estivesse ao mesmo tempo adoecido e no cativeiro. Então ele tanto serve para sofrimentos particulares, como para sofrimentos comunitários, enquanto o povo de Deus. E esse salmo é particular e especial, primeiramente pelo seu título. Olha como é o título do salmo: Oração do Aflito. Você não vai encontrar nenhum outro salmo parecido com esse aqui. Nenhum vai dizer que isso aqui é uma oração do aflito. Mesmo que a gente tenha salmos como o Salmo 88, extremamente tristes, esse aqui já de cara diz: esse aqui é alguém que está desfalecido. Não é só alguém que está entristecido, notou? É alguém que está muito aperreado. Alguém que está tão aflito, tão angustiado, que ele precisa derramar o seu queixume, as suas queixas, as suas necessidades na presença do Senhor, porque ele está desfalecido diante de tanto sofrimento. Por isso mesmo, talvez, ele esteja sendo incluído entre os salmos penitenciais, por causa desse tom de tristeza que o texto nos traz. Mas ao contrário do que parece, esse salmo, meus irmãos, aponta para algo muito maior do que simplesmente uma tristeza que nós temos. Porque é bem verdade que os salmos são anatomias da nossa alma, que eles descrevem os nossos próprios sofrimentos, e por isso que ele nos fala tanto ao coração. Mas esse salmo é usado em Hebreus capítulo número 1,
dos versículos de 10 a 12, apontando para o próprio Jesus Cristo, quando nos versículos 25 e 26 desse salmo, aponta para a grandeza do Senhor e para a eternidade do Senhor. E ele diz, e esse texto aponta para a pessoa de Jesus. E se os versículos 25 e 26 apontam para Jesus, o salmo inteiro aponta para ele também. De forma que, ao mesmo tempo que nós olhamos para esses salmos e vemos alguém que no passado estava sofrendo, ao olharmos para esses salmos e vemos alguém buscando a presença do Senhor por causa das angústias do seu coração, esse salmo também nos mostra a oração de Jesus Cristo, a forma como Jesus Cristo encarou todos esses sofrimentos. Mas aí então, olhando para Cristo, eu consigo entender como é que eu posso enxergar a vida a partir dos sofrimentos do próprio Jesus Cristo. E é isso que eu gostaria de ver com os irmãos, usando o próprio título do salmo, a oração do aflito. Ele nos ensina algumas lições sobre a vida em sofrimento. E a primeira lição que ele ensina sobre a vida em sofrimento é que nesta vida os sofrimentos por vezes se acumulam. Olha como começa o versículo 1, isso do versículo de 1 a 11. Ele começa assim: ouve, Senhor, a minha súplica e cheguem a ti os meus clamores. Ele começa o salmo pedindo uma coisa ao Senhor bem simples. Qual é a única coisa que ele quer que o Senhor faça? Que o Senhor atente para os pedidos dele. Ele pede ao Senhor que o Senhor se manifeste a ele, atendendo a sua voz. Note, meus irmãos, que a grande angústia do salmista é que em meio aos seus sofrimentos ele tem a sensação de que Deus não está atendendo a ele. Ele tem a sensação de que ele fala e que o Senhor não escuta, e por isso mesmo, a primeira coisa que ele pede é: Senhor, me escute, Senhor, esteja atento às minhas palavras. Isso acontece o tempo inteiro conosco, meus irmãos, essa sensação de que Deus não escuta, de que a gente fala e que Deus não está nem aí. Quando estamos em sofrimentos e angústias, muitas vezes nós temos a sensação de que orar não faz sentido, porque parece que a oração não passa do teto. O próprio Jesus vai usar expressões como essa, quando na cruz ele diz: Deus meu, por que me desamparastes? Essa sensação de não ser ouvido, de não ser atendido. E por isso mesmo, em meio aos sofrimentos que nos cegam para a presença do Senhor, ele começa a oração dizendo: Senhor, me escute, me atente à oração. E isso porque, meus irmãos, ele precisa da presença do Senhor em meio aos sofrimentos. Os sofrimentos não são para ser curtidos e guardados, mas os sofrimentos são para ser apresentados diante do Senhor, porque nós precisamos muito mais do que simplesmente um desabafo para enfrentar as lutas da vida. Nós precisamos de uma companhia para enfrentar as lutas da vida. O sofrimento precisa de alguém do lado, e é assim que ele se apresenta. Por isso mesmo, ele olhando no versículo número 2, ele diz: a minha preocupação é que o Senhor tenha voltado o rosto para o outro lado e não esteja olhando para mim. Ele diz: Senhor, me escute, atente à minha oração, que a minha oração consiga chegar ao Senhor, e não ocultes o rosto no dia da minha angústia. Isso aqui é o maior pesadelo de um cristão, é ter o Senhor com os olhos voltados para outro lugar e não para Ele. Por isso mesmo, lá em Números, quando o Senhor iria abençoar o povo de Israel, colocando o seu nome sobre Israel, ele instrui o sacerdote a orar, a clamar, dizendo: sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. O Senhor está com os olhos sobre o seu povo, é a maior bênção que o povo de Deus pode encontrar. E por isso mesmo, ele diz: eu preciso que o Senhor esteja com o rosto voltado para mim. Não vire as costas para a minha necessidade, não vire as costas para o meu sofrimento, inclina os ouvidos no dia em que eu clamar. E ele termina dizendo: dá-te pressa em me acudir. Os sofrimentos, meus irmãos, nos levam a percepções distorcidas sobre a vida, de maneira que ao encararmos os sofrimentos, eles vêm nos cegar para a realidade da vida. Notem a impressão de que Deus não está ouvindo, a impressão que Deus está de costas viradas, a impressão que Deus não está nem ligando para a vida, a impressão que nós temos de que o Senhor não tem nenhuma pressa em me acudir, que o Senhor está nem ligando para o meu sofrimento. Essas impressões todas são possíveis, mas o problema, meus irmãos, não é quando nós temos essa impressão. O problema é quando nós
murmuramos quando temos essa impressão. Quando nós achamos que por causa dos sofrimentos, nós estamos sozinhos no mundo. Já notou isso? A gente faz isso. Mas o salmista se queixa para a única pessoa para quem nós deveríamos dizer isso que passa em nosso coração. Isso não é para colocar lá no Facebook dizendo, eu estou me sentindo sozinho, ninguém está do meu lado, minha vontade é partir, me enfiar no mundo, nunca mais faltar. Toda mãe diz isso, né? No meio do sofrimento. A minha vontade é sair no meio do mundo, com R$2 no bolso. Porque eu estou sozinho, eu vivo sozinho. Esse queixume que a gente faz não deveria ser feito assim. Se você acha que está só, que está desamparado, que ninguém está contigo, você deveria fazer isso em oração. E é isso que o salmista faz. Ele chega diante de Deus e diz, Senhor, pelo menos preste atenção no que eu estou dizendo. Senhor, escute a minha oração. Senhor, eu me sinto sozinho, eu me sinto solitário, eu não tenho amparo nenhum. Senhor, olha a minha situação, parece que o Senhor está longe, parece que o Senhor virou as costas, parece que o Senhor está com uma calma enorme, não tem pressa em me acudir. Eu estou aqui me afogando em meio ao sofrimento e o Senhor não está nem ligando. Essa sensação precisa ser dita com muita sinceridade ao Senhor. E é isso que o salmista faz. Ele diz, eu quero colocar diante do Senhor os meus sofrimentos. Por isso ele diz, Senhor, não me esconda os olhos, não tire os olhos de mim, não me permita falar para a parede, mas preste atenção no que eu vou dizer. E Senhor, não fica parado não, me acuda enquanto eu posso. Por quê? Porque os sofrimentos na vida dele não estão fáceis, meus irmãos. A partir do versículo número 3, ele começa a dar uma série de informações sobre quais são os sofrimentos que ele está passando. Ele usa um bocado de metáforas aqui, e dentro desse salmo ele vai sacar um monte de outros salmos para compor o seu pensamento. E à medida que ele vai fazendo isso, compondo os seus pensamentos, ele vai expondo tantos sofrimentos pelos quais ele está passando. Por exemplo, versículo número 3, note que ele já está se sentindo macetado, machucado, como se ele estivesse debaixo de uma grande pressão, e ele, por isso mesmo, ele diz que os dias dele estão ficando cada dia mais curtos. Olha como é que ele diz, versículo 3, porque os meus dias, como a fumaça, se desvanece. Ele diz, a minha vida parece estar sendo fumaça, que se levanta e do nada desaparece. Minha vida está escorrendo por entre os meus dedos e eu não tenho mais controle. Em meio aos sofrimentos, ele diz que não tem controle sobre a vida, e a vida está fugindo das mãos dele, e ele não consegue fazer absolutamente nada, porque é como fumaça se desvanecendo. Não só isso, olha, ele diz, os meus ossos ardem como fornalha. Note que a imagem que ele traz aqui é de uma coisa queimando. Ele usa a ideia de queimar no versículo 3, quando ele fala de fumaça. No versículo 3 ele fala de fornalha, e no versículo 4 ele fala sobre erva secando, como que se a vida dele inteira estivesse se esvaindo. Ele está dizendo, eu estou em dor profunda, e essa dor se expressa no fato de que parece que tudo está queimando ao meu redor. Essa imagem dele estar queimando aparece o tempo inteiro aqui. Em vários momentos ele vai se apresentar como aquele que está ardendo, como se ele estivesse com febre. Ele diz, a minha vida está indo embora como uma fumaça, os meus ossos estão como que secando, como se estivesse dentro de uma fornalha queimando, e eu estou ferido, arrancado, como se eu fosse uma erva do campo, secando-se o meu coração. Ele está perdendo as esperanças. A dor tem esse poder, meus irmãos. Os sofrimentos têm esse poder de nos tirar todo tipo de esperança, a ponto que parece que a nossa vida secou-se, não tem mais sentido, não tem mais para onde levar. E como se não bastasse, o texto nos diz que isso vai ficando ainda pior. Ele está tão sofrido e tão angustiado, que no versículo 4 ele diz, eu até me esqueço de comer. Os sofrimentos dele estão tão grandes, que ele se esquece de comer. Nem todo mundo é desse jeito, porque senão seria uma dieta para alguns. Algumas pessoas são como eu como desembestado. Então quando você vê, o pastor está gordinho, pode saber que eu estou no meio de um aperreio. Como feito um louco, ganho 2 quilos numa semana. Ele está dizendo, aqui o seu sofrimento tira o seu apetite. E ele diz, eu estou sofrendo tanto que eu me esqueço de comer. Eu me esqueço de comer. Esse sofrimento se expressa, meus irmãos,
no próprio corpo dele, porque como ele está esquecendo de comer, versículo número 4, olha como é que está o corpo dele no versículo 5. Os meus ossos já se apegam ele está só pele e osso, está vendo? Ele está extremamente magro. Ele diz, por quê? Porque eu passo o tempo inteiro gemendo, por causa do meu doloroso gemido. Os seus sofrimentos no dia a dia já podem ser vistos fisicamente. Não é só uma coisa que está dentro do coração dele, mas fisicamente já é possível ver o abatimento dele, as dores pelas quais ele tem passado. E isso porque ele se sente sozinho na caminhada, versículo número 6. Ele diz, eu sou como pelicano no deserto. A palavra pelicano aqui é um pouco complicada, porque essa palavra é bem rara aqui. Pelicano é uma ave bem grande, que tem um bico com o formato de uma bolsa, e é uma ave aquática. Então é possível que ele esteja dizendo então, que eu sou como uma ave aquática, morando num lugar onde não tem água. Poderia ser que ele estivesse dizendo isso. Mas a expressão também, o termo pode significar algum tipo de coruja, que possivelmente foi extinta, e que por isso o nome a gente não sabe nem quem é. Afinal de contas, se você prestar atenção, a próxima ave que ele vai trazer é coruja também, está vendo aí? Ele diz, eu sou como coruja das ruínas, um outro tipo de coruja. Mas é impressionante porque aqui ele usa animais imundos, animais típicos lá no texto de Deuteronômio, de que Israel não deveria se alimentar. Ele se apresenta como alguém que é desprezado, e desprezado a tal ponto que usa agora os lugares inabitados para morar. É essa imagem de solidão completa. Ele diz, eu estou morando num deserto. Olha as 3 aves, ele usa 3 passarinhos aí, notaram? Ele diz, o pelicano está no deserto, a coruja está nas ruínas, e o passarinho está onde? O pardal, telhado de casa abandonada, solitário. Ele diz, os meus sofrimentos têm feito com que eu viva uma vida solitária. Nem sempre a gente tem pessoas por perto para enfrentar os sofrimentos conosco. A gente fica só também. Então Nejo, ele está sofrendo por causa das dores da alma. Essas dores da alma já estão afetando até a sua saúde física. Ele está emagrecendo. Ele está sofrendo por angústias de solidão. Ele se sente sozinho e desamparado no mundo. Ele não tem com quem contar. Por isso que ele acha que é muito mais parecido com passarinhos escondidos pelos cantos. Mas não só isso, ele ainda enfrenta o insulto dos inimigos. Porque quando ele está no chão todo mundo chuta. Todo mundo gosta de chutar cão morto. E ele diz, eu estou assim. Veja aí versículo 8. Os meus inimigos me insultam. Ou seja, isso se tornou ocasião para as pessoas que não gostam dele causar ainda mais sofrimento. Ele está com sofrimento interno de dor. Ele está se sentindo sozinho e desamparado. E ele ainda tem um pessoal azucrinando o juízo dele. Diz, os meus inimigos me insultam a tal ponto de que eles, furiosos contra mim, praguejam com o meu nome. Eles estão usando o nome dele para se tornar uma expressão de maldição. Isso aqui, meus irmãos, era de uma difamação terrível para o pessoal daquela época. Ele diz, é assim que eles estão fazendo. Eu estou sofrendo angústias e, como se diz lá no interior, além da mordida, coice. Porque além de estar passando por todas essas angústias, ainda vem os inimigos e perturbam ainda mais. Ninguém para trazer alento, ninguém para trazer amparo. Pelo contrário, olha como é que está o dia a dia dele no versículo número 9. Ele diz assim, por pão eu tenho comido cinza. Quando alguém estava muito triste em Israel, sentava em cinzas. Mas a comida para ele não tem sequer gosto, tem o mesmo gosto da cinza onde ele está sentado. E não só isso, ele dizia, o que é que eu bebo para segurar minha comida junto com o meu pão? Eu só tenho uma lágrima para beber. A vida dele é essa, diz, a minha comida é como cinza de lamento e minha bebida é como lágrimas de choro. É assim que é a minha vida o tempo inteiro. Eu acho impressionante, porque se você olhar para esse texto, parece com Jó, está vendo? É Jó descrito na sua maior
forma. Sofrimentos internos de perda, de angústia, porque perdeu todos os bens, perdeu todos os filhos. Sofrimentos internos por causa da doença que o está emagrecendo, está fazendo com que ele sofra cada vez mais. Mas sofrimentos também externos, porque os amigos que vieram ajudar meteram o pau nele e aí ficou ainda pior, e ele ficou ainda mais amaldiçoado. Então parece os mesmos sofrimentos de Jó, de forma que a gente começa a ver que os sofrimentos na vida, eles podem se repetir nas nossas vidas também. Davi foi na vida de Jó, foi na vida do salmista, pode ser na minha e na sua também, e foi na de Cristo. Cristo sofreu da mesma maneira, meus irmãos. Ele é descrito como ferido de dores, como alguém que foi machucado, magoado, como alguém que nós olhávamos para ele e o reputávamos por ferido. O autor Isaías, no capítulo 53, ele diz: ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, ele é desprezado e não fizeram caso nenhum dele. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sob as suas pisaduras fomos sarados. Versículo 7 ele diz: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Os sofrimentos de Cristo. Os salmos vão descrever Cristo na cruz como alguém que estava tão magro que podia ver os seus ossos expostos debaixo da sua pele. Mas por que tanto sofrimento assim? Por que ele está enfrentando todo sofrimento assim? Versículo número 10. Por causa da tua indignação e da tua ira, porque me elevaste e depois me abatestes. Ele diz: eu estou vivendo debaixo da ira de Deus. Tudo indica por pecados praticados. Notem que essas são as mesmas ideias de Daniel no capítulo 9, quando ele diz que estão debaixo da maldição do Senhor no cativeiro, porque pecaram, reis, príncipes, todos eles pecaram contra o Senhor, eles estão debaixo da indignação de Deus, o Senhor está irado contra eles. Nesse ponto ele diz: eu sei porque eu estou sofrendo, os sofrimentos são consequências do meu pecado, Mas é fantástico, porque no versículo 11 ele diz: como a sombra que declina, os meus dias vão-se embora, e eu vou me secando como erva, vou me acabando em meio a esses sofrimentos, debaixo da ira do Senhor. Cristo, meus irmãos, não tinha pecado. Cristo em momento algum mereceu os seus sofrimentos, mas como no texto de Isaías que nós acabamos de ler, ele fez isso tudo, levando sobre si as nossas dores. As nossas transgressões estavam sobre ele, de forma que ele foi moído pelas nossas iniquidades. Moído pelas nossas iniquidades. Nós fomos, meus irmãos, alvos do sofrimento de Cristo. E Cristo sofreu justamente para que eu e você fôssemos perdoados e não vivêssemos a vida inteira e por toda a eternidade debaixo de tal sofrimento. Mas da mesma forma, hoje, nós podemos nos lembrar que nós estamos sempre debaixo da ira do Senhor por causa do pecado. O que são passar alguns anos em sofrimento, se não, meus irmãos, vivermos debaixo da ira do Senhor? Talvez por isso, Moisés, no Salmo de número 90, diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração, porque todos os nossos dias se passam debaixo da tua ira. Mas por que o povo bom sofre? As criancinhas não tem nada a ver com isso. Por que elas sofrem, os bichinhos? O povo bom sofre. Meu irmão, só tem um bom na terra, que veio e mataram ele. Cristo, só ele é bom. Todos nós que estamos aqui sofrendo, nós merecemos muito mais. O salmista então nos lembra, meus irmãos, que se Cristo, que não merecia, sofreu por causa dos nossos pecados, nós temos que esperar nessa vida também aflições. No mundo tereis aflições. Isso é uma palavra que os crentes deveriam tomar posse. É isso mesmo que eu tenho. No mundo eu vou ter aflições. Mas, queridos, Cristo padecer pelos sofrimentos, esses sofrimentos, não foi a maior das nossas alegrias.
O autor aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 15, diz: porque não temos um sumo sacerdote que não se compadeça das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cristo sofreu, e sofreu angústias e dores terríveis. Ele sofreu dores, ele sofreu emagrecimento, ele sofreu solidão, ele sofreu a maledicência, ele sofreu cada uma dessas coisas aqui, para que eu e você tivéssemos para onde correr, e ele soubesse exatamente onde é que o nosso calo aperta. Ele sabe o que é que nós passamos. Por isso que nós não precisamos de Maria como intercessora. Ah não, porque Maria entende. Maria não entende nada. Quem entende é Jesus. Ele sim passou por isso tudo. Ele sabe exatamente o que é sofrer. Ele sabe exatamente o que é ser angustiado. Ele passou pela cruz do Calvário. E isso o habilitou para ser o sumo sacerdote perfeito. O que é que nós temos que fazer? Orar ao Senhor. Porque se tem alguém que entende os sofrimentos pelos quais nós estamos passando, é Jesus Cristo. Ele sabe exatamente o que é passar por solidão, ele sabe exatamente o que é ter o nome na boca do povo, ele sabe exatamente o que é passar por dores, a ponto de você ter tristeza de viver, ele sabe exatamente o que é essa sensação da vida se esvaindo pelas mãos, ele sabe exatamente o que nós sentimos por experiência própria. Ele experimentou no seu próprio coração. A oração do aflito nos ensina pelo menos 3 lições. A primeira lição, em meio a essa vida de sofrimento, é que nesta vida os sofrimentos por vezes se acumulam. Mas a segunda lição é que nesta vida a esperança por vezes se renova. Vejam só o versículo número 12. Esse versículo 12, meus irmãos, é especial porque muda completamente, notou? Ele começa assim: tu, porém, Senhor. Eita, que muda de um jeito. Ele vem totalmente focado nos seus próprios sentimentos. Ele vem olhando para dentro de si, para as angústias do seu coração. E a única coisa que ele quer é que Deus escute sua oração, que o Senhor preste atenção no que ele vai falar. Mas do nada, no versículo 12, ele olha para Deus. E olhar para Deus, ele diz: tu, porém, Senhor, permaneces para sempre. Ele agora, meus irmãos, contempla a fragilidade e a brevidade da vida, mas ele contrasta com o Senhor. E nesse contraste que ele faz com o Senhor agora, ele encontra alguém que é diferente dos demais. Alguém que também experimenta dos sofrimentos, mas alguém que é muito maior e que tem muito mais competência para lidar com o meu sofrimento, com o seu sofrimento. Ele diz: tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, e a tua memória, e a memória do teu nome, de geração em geração. Ele contempla o Senhor, e olha o tamanho do contraste. No versículo de número 3, ele diz: os meus dias são como fumaça, estão passando, eu estou como se fosse com meus ossos numa fornalha. Agora o versículo 12, ele diz: o Senhor é diferente, ele não é como uma fumaça, como os seus dias, ele permanece para sempre, ele tem em sua memória de geração a geração, ele não desvanece como eu desvaneço. Diante desse contraste que ele faz agora com Deus, ele consegue encontrar em Deus alguém que tenha a capacidade de lidar com os problemas da vida de forma adequada. Por isso mesmo, meus irmãos, ao olhar um Deus que é imortal, um Deus que é eterno, ele pode orar pedindo que esse Deus intervenha. Veja aí, versículo número 13: levantar-te-ás e terás piedade de Sião. Eu acho belíssimo isso aqui, porque é como se ele estivesse dizendo: Senhor, já passou 70 anos, Senhor, já estamos chegando no final dos dias da angústia, está na hora do Senhor resolver esse problema, porque minha vida é meio assim, meio bagunçada mesmo, a vida da gente é curta, a vida da gente vai-se embora, mas a do Senhor não, o Senhor permanece para sempre, a sua fama é eterna, e agora, Senhor, chegou o momento da sua intervenção. Sabe quais são as maiores angústias que nós temos com relação aos nossos sofrimentos? É porque nós temos uma vida muito curtinha, e Deus não tem pressa de fazer os planos dele se concretizarem, já notou isso? Ele faz uma promessa, diz: olha, vai acontecer um dia que vai acontecer tal coisa. Aí você faz: beleza, vai ser ali, né? 500 anos depois. Aí ele faz: pronto, agora está na hora de fazer aquilo ali. Não tem pressa não. A gente fica meio agoniado por causa disso, né? Fica bem angustiado, ele diz: mas o Senhor sabe a hora certa que as coisas devem funcionar. Por isso ele diz: levanta-te, Senhor, e terás piedade de
Sião. É tempo de compadecer-se dela, e já é vinda a sua hora. Ele diz uma coisa fantástica aqui, ele diz: Senhor, está na hora do Senhor resgatar o seu povo. Está na hora já do Senhor cumprir a sua promessa. Deus disse que só era 70 anos, ele disse: pronto, Senhor, já chegou. Está na hora agora do Senhor fazer uma mudança na nossa vida. Está na hora do Senhor agora mudar, porque o Senhor prometeu que ia fazer isso. E olha só como é que ele descreve a partir de agora. Ele diz: porque eu sei de uma coisa, o povo de Deus ama o lugar do Senhor, ama a casa do Senhor, mas eles amam todos os detalhes da casa do Senhor. Veja que ele diz assim, versículo 14: porque os teus servos amam o quê? Até as pedras de Sião, e não só isso, e se condói do seu pó. Como é que está Jerusalém quando ele escreve isso aqui? Está no chão. E o templo? Aquelas pedras grandes e bonitas que nós estamos estudando aqui no 1 Reis, tudo quebrado, tudo solto, tudo espalhado pelo chão. Ele diz: Senhor, mas teus servos amam até as ruínas de Jerusalém. Até as ruínas de lá os teus servos ficam condoídos com aquele pó que está lá, porque ele gosta daquilo ali, porque ele gosta daquele lugar. E se o povo de Deus ama a habitação de Jacó, imagine o Senhor que não ama aquele lugar. E ele conclama o Senhor dizendo: Senhor, está na hora da restauração de Israel. E por que seria importante Israel ser restaurado? Por que seria importante? Porque lembre que quando você pede alguma coisa a Deus, os salmos fazem isso o tempo inteiro, eles justificam. Digo, explique para mim por que é que você deveria ter. Interessante que os pais fazem isso também, não é? Os filhos pedem um negócio para a gente faz o quê? Explique. Diga por que é que eu deveria te dar esse negócio, né? A gente às vezes até está com dinheiro no bolso. Diz: não, me convença. Me convença. É importante convencer eles. Então me convença. E ele faz isso. Ele diz: Senhor, quando o Senhor restaurar Israel, quando o Senhor restaurar a cidade, a fama do Senhor vai crescer exponencialmente. Ele diz assim: todas as nações temerão o teu nome, o nome do Senhor, e todos os reis da terra a sua glória. Ele diz: quando o Senhor restaurar, as ações salvíficas do Senhor resultarão no reconhecimento universal do Senhor. Ele diz: salvar Israel é uma coisa boa para o Senhor. Eu acho fantástica essa maneira de orar, porque ele diz: quem está sofrendo somos nós, mas o Senhor não tem vantagem nenhuma em me ver sofrer. Veja que o salmista vez ou outra faz um negócio desse: Senhor, vai para o Senhor me matar para quê? Se eu morrer, quem é que vai cantar? É isso que ele faz, notou? Quando o Senhor diz: Israel vai morrer aqui no deserto, e Moisés vai fazer uma nova geração, ele diz: Senhor, olha a fama que vão dar no teu nome, vão dizer assim: o Senhor tira do Egito e mata no deserto. Senhor, vão falar mal do Senhor. Não, mas esse povo faz mal. Disse: não, esse povo é o teu povo, e vão dizer, e o Senhor é responsável por eles, e o Senhor não pode manchar a sua reputação. Notem que é sempre colocado na oração não o que eu preciso, o que eu quero, mas o que Deus ganha com isso. Eu acho fantástica essa maneira de orar. Ele diz: quando o Senhor restaurar, está na hora, Senhor, de restaurar Jerusalém. Está na hora do Senhor levantar Jerusalém de novo. Está na hora dos muros serem reerguidos, do templo ser reerguido, porque o teu povo ama até as pedras que estão lá. Está na hora do Senhor fazer isso, porque quando o Senhor fizer isso, a sua fama vai crescer, todo mundo vai dizer como foi excepcional. Mas como isso podia ser excepcional? Porque nenhum povo sai de um cativeiro, meus irmãos. Depois de ser mudado, tirado da sua terra e levado para a Babilônia, ninguém saía de lá. Porque essa era a estratégia da Babilônia, integração de povos. Era essa a estratégia. Se eu misturo os povos, se eu tiro um povo da sua terra e levo para a minha terra, que língua vocês têm que falar? A minha. Que cultura vocês têm que viver? A minha. Que comida vocês comem? A minha. Que estilo de casa vocês têm? A minha. Que coisas vocês querem para a vida? O que eu digo que é bom. Então eu integro de uma maneira que você se esquece da sua vida. O seu filho não vai falar mais sua língua, o seu filho não vai crer mais nos seus deuses, o seu filho não vai ter os mesmos sonhos que você tinha lá na infância, o seu filho não vai te acompanhar culturalmente, tudo agora é integrado. Nenhum povo sobrevivia a uma integração como essa. Israel não. Israel está pronto para voltar. Israel está pronto para voltar. Ele diz: e essa retirada, esse retorno vai engrandecer o seu nome, porque ninguém achava que isso fosse possível, porque ninguém derrotava a Babilônia. Era enorme, era poderosa.
E de repente aparece um homem que ninguém nem sabia quem era, chamado Ciro. Do nada, esse cara aparece, do nada, de um povinho pequenininho, do nada, pum, explode, o cara começa a ganhar todas, não perde uma batalha, entrou, ganha, entrou, ganha, entrou, ganha, toma tudo, encosta na Babilônia, derruba numa noite. Como pode um negócio desse? Como pode um negócio desse? Ele descobre mais tarde, que porque Deus tinha dito 100 anos antes, de querer levantar alguém chamado Ciro, queria devolver o povo para a terra. Ele diz, então eu tenho que construir um templo desse Deus que me deu todas essas coisas que eu tenho. Então manda o povo de volta para construir. E ele vai financiar o serviço. O Senhor mandou de volta, ele diz, então as nações vão ver isso, vão ver a sua glória, eles vão temer. Por quê? Versículo 16, porque o Senhor edificou a Sião, apareceu na sua glória, atendeu a oração do desamparado e não lhes desdenhou as preces. Ele diz, as pessoas vão saber de que o Senhor escuta quando nós clamamos. Isso aqui é especial, meus irmãos, porque os sofrimentos que vêm sobre nós não são para nos machucar, mas os sofrimentos que vêm sobre nós é para que Deus seja glorificado. É o Senhor que é glorificado no final. E é isso que o salmista coloca. Ele diz que o Senhor seja glorificado por meio dos nossos sofrimentos, porque a vida está difícil. Versículo número 18. Ficará isso registrado para a geração futura, diz, todas as nações que virão saberão disso, inclusive um povo que ainda vai ser criado, e de repente parece que ele está falando da gente, vai louvar o Senhor, porque ele está dizendo, vai acontecer um milagre aqui nas mesmas proporções de Israel saindo do Egito. Vai acontecer uma salvação aqui que era impossível, e todas as pessoas vão ver a salvação do Senhor, e eles vão ver como o Senhor do alto, lá do seu trono, lá do céu, olhou para a terra, e olhou para a terra para ver o quê? Para ver o gemido dos seus servos, de como o Senhor contemplou os sofrimentos dos seus servos. E versículo número 20 ele diz, e como o Senhor libertou os condenados à morte, aqueles que não sabiam mais como resolver os problemas, a ponto que acharam que a morte era a única saída. Esses são esses condenados à morte, são pessoas que não têm mais esperança de vida. Ele diz, o Senhor restaura essas pessoas da morte, a fim de que seja anunciado em Sião o nome do Senhor, e o seu louvor em Jerusalém, quando reunirem-se os povos e os reinos para servirem ao Senhor. Ele diz, isso será motivo de alegria dos povos quando se reunirem para bendizer o Senhor, da salvação que o Senhor produziu em Jerusalém. É bem verdade que no ano 600 a.C. isso aconteceu. Eles foram levados de volta para Jerusalém, reconstruíram os muros, reconstruíram o templo. Foi uma tristeza, porque eles descobriram que o templo não era tão grande, tão especial como era o de Salomão. Eles viram que os problemas iam ser maiores, eles começaram a tentar ganhar a vida, mas eles descobriram que para recuperar uma economia demora, e que por isso mesmo eles iriam ser pobres por muito mais tempo. Para eles foi uma tristeza, é porque a volta do cativeiro babilônico não era a esperança que o salmista tinha aqui, era uma outra Jerusalém mais tarde sendo reunida para a glória do Senhor. Esses condenados à morte aqui, meus irmãos, são maiores do que simplesmente os que estão no cativeiro. Esses aqui são aqueles que estão morrendo e mortos em seus delitos e pecados. De um Senhor que restaura a nossa vida, não ao ponto de nos transformar o casamento, de transformar uma vida social, de transformar uma vida financeira, mas de transformar espiritualmente e nos fazer o povo de Deus, nos reunindo. Ele está falando da maior de todas as bênçãos, do maior de todos os milagres, a ressurreição de mortos espirituais. Ele está falando de um povo de Deus reunido aqui, onde todos teremos motivos de sobra para louvar no final. Ele fala de todas as nações reunidas, glorificando ao Senhor por causa da salvação que o Senhor operou. Mais do que o fim dos sofrimentos da vida aqui, mais do que o fim das angústias da vida, nós temos o fim das angústias infernais que estão guardadas para nós, mas que por causa de Jesus Cristo nunca serão realidade em nossa vida.
O próprio Cristo, meus irmãos, que enfrentou as dores infernais, descendo ao Hades, enfrentou a morte e os sofrimentos. O próprio Cristo que padeceu a ira de Deus sobre sua cabeça, foi para que ele fosse glorificado, ao juntar um povo que era moribundo, que estava condenado à morte, transformou agora em uma grande e bela cidade, a cidade da Nova Jerusalém. Ele diz: eu sei que os sofrimentos podem vir, eu sei que as angústias da vida podem vir, mas o cristão tem esperança. O cristão tem esperança justamente porque o Senhor Jesus Cristo é a sua esperança de vida. Tu, porém, Senhor. Sofrimentos podem chegar para nós, meus irmãos, mas não se comparam os sofrimentos que nós temos agora com a glória que há de vir. Não se comparam. Por isso mesmo, ele coloca os sofrimentos na proporção correta. Ele diz: o Senhor é eterno e o Senhor vai produzir salvação. Quando estivermos em meio aos sofrimentos, queridos, nós não somos levados a murmurar, mas nós somos levados a nos juntar ao povo de Deus em todas as épocas e louvar um Deus que salva pessoas que estão moribundas, de um Deus que restaura o seu povo de tal maneira que constrói para si uma nação que será especial, que todas as nações irão louvar ao Senhor por tão grande restauração que Ele produziu. Às vezes os sofrimentos na vida nos levam a ver que há esperança se renovando na pessoa de Jesus Cristo. A oração do aflito, ele nos ensina algumas lições sobre a vida em sofrimento. Primeira lição: nesta vida os sofrimentos por vezes se acumulam. Segunda lição: nesta vida a esperança por vezes se renova. E última lição: nessa vida a eternidade por vezes nos abraça. Versículo número 23 em diante. Ele retoma as queixas. Mas agora ele retoma as queixas de uma nova perspectiva, porque ele agora está enxergando os seus problemas na perspectiva de um Deus que é grandioso. E o que ele vai fazer a partir do versículo 23 agora é um contraste muito claro, que todo cristão deveria ter diante de si: quem eu sou e quem Deus é. Porque o que nos leva a nos queixarmos quando estamos sofrendo? Por que a gente resolve reclamar, murmurar quando estamos sofrendo? Porque nós achamos que temos o direito a ser feliz. Eu tenho direito. Deus não pode fazer um negócio desse comigo. Sou tão fiel, dizimo direitinho, não falta a igreja, o culto. Ele tem o direito de ser feliz. E ele coloca agora numa perspectiva correta. Ele diz: eu preciso saber exatamente quem é o meu Deus e onde eu estou nessa matemática. Olha o que ele faz no versículo 23. Ele, Deus, me abateu a força no caminho e me abreviou os dias. Ele diz: eu descubro agora que os meus sofrimentos não são fruto do acaso, não é culpa dos outros, não são, os meus sofrimentos são o Senhor que está me abatendo. É o Senhor que está produzindo esse sofrimento na minha vida. E fica estranho, não é? Porque quando a gente está sofrendo, a gente fica dizendo: mas Deus, o Senhor não me ama? Porque se Deus me amasse, Ele estava me dando carinho e não pancada. Essa é uma visão estranha sobre o que é o amor. Essa é a visão do pai Nutella, que acha que amar é dar carinho para menino. E na verdade a Bíblia diz que o pai que não dar ao filho repreensão não o ama, pelo contrário, o odeia. O odeia. O autor aos Hebreus vai dizer exatamente isso. Ele diz que se estás sem disciplina é porque és bastardo e não filho. Porque aqueles a quem o Senhor ama, o que é que Ele faz? O Senhor ama e Ele disciplina. O Senhor disciplina aqueles que Ele ama. Ele diz: eu estou debaixo desse abatimento do Senhor. Mas ele faz uma oração bem interessante no versículo 24. Olha como é que ele ora: Deus meu, não me leve na metade da minha vida. Olha que oração: Senhor, está tão novo demais para morrer. Estou novo demais para morrer, Senhor. Sabe o que é interessante disso aqui, meus irmãos? É que qual é a idade boa para morrer? Já parou para pensar nisso? Estou muito novo para morrer. Aí chega com alguém que está com 99 anos e diz: já está bom? Ou já quer ir? Não, está lá, pelo menos mais uns 10. Não tem idade boa para morrer. Notou? A gente sempre quer viver mais um pouquinho.
Aí ele diz assim: Senhor, não me leve na metade da minha vida. Mas eu acho interessante, sabe por quê? Jesus foi levado em que idade? Na metade da vida. 30 e poucos anos. Tinha muita coisa pela frente ainda. Foi levado na metade da vida. Ele disse: Senhor, não faz isso comigo, não me leve na metade da minha vida. Por que não? Ele disse: porque o Senhor é longo demais. E eu acho isso aqui fantástico. Porque o que ele está fazendo, na verdade, é comparando vida curta com vida longa. Quem é que tem vida longa? Ele diz: Deus. Ele sim é longo. Ele tem uma vida muito grande. Os anos dele são de geração a geração. Ele vive eternamente. E eu sou passageiro. Eu morro. Irmãos, parece que viver 100 anos é muita coisa. E não é. E não é. É assim, ó. Passa muito rápido. Passa muito rápido. Mas Deus não. Deus vive eternamente. E aí, queridos, entra o versículo 25, onde ele traz à tona lá o texto de Hebreus, capítulo 1. Vamos lá para Hebreus, capítulo 1? É um texto que vocês conhecem muito bem. Ele começa falando sobre a revelação de Deus, no versículo 1. Aí ele faz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou pelo seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Lembra disso aí? Ele fez o universo. Ele é o resplendor da glória e expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Está vendo aí? Ele criou todas as coisas e agora ele está governando todas as coisas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Agora veja o versículo 5 diante. Pois qual dos anjos disse mais: tu és meu filho, eu te gerei? Tem alguns anjos que ouviram essa voz? Ninguém. Outra vez, eu lhe serei pai e ele será filho. Deus disse que ia ser pai de algum anjo? Nenhum. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, e todos os anjos de Deus o adoraram. Ou seja, que anjo recebe adoração de anjo? Ele é diferente, ele é maior. Ainda quanto aos anjos diz: aquele que aos seus anjos faz ventos e seus ministros labareda de fogo. Ou seja, ele comanda os anjos. E mais acerca do Filho: o teu trono, ó Deus, é para todo o sempre, ele governa para sempre. O cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade, e por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum de seus outros companheiros. Ele diz: ele tem um governo eterno que o próprio Deus o deu, não deu a anjos. E ele faz: ainda no princípio, Senhor, lançastes o fundamento da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Notou que é a mesma ideia? O Senhor criou tudo. Eles perecerão, tu porém permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste, também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente, e contra as vestes jurou igualmente, mudados. Tu porém és o mesmo, e os teus anos jamais terão? Qual dos anjos jamais disse: assenta à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? O autor dos Hebreus pega o finalzinho desse salmo e diz: vocês precisavam lembrar de Jesus Cristo. Porque olha só o que ele faz agora. Ele diz: Senhor, não me mate antes na metade da minha vida. Logo o Senhor que vive muitos anos. Versículo 25 ele diz: em tempos remotos lançastes o fundamento da terra. Mesma ideia. Ele diz: o Senhor é muito antigo. O Senhor estava aqui quando a terra está só construída. Você fica dizendo assim: olha, quando eu cheguei aqui só tinha mato. Aí Jesus dizia: quando eu cheguei aqui nem mato tinha. É mais antigo, rapaz. É mais antigo. Isso não tinha nada. Ele disse: o Senhor estava lá colocando um andaime para a construção da terra. O Senhor lançou o alicerce da terra, gente. É muito antigo. Ele faz assim: o Senhor estava lá. E aí nós descobrimos que ele está falando de Jesus Cristo, de um Cristo eterno,
de um Cristo que estava lá criando todas as coisas. Ele diz, e tem mais, o Senhor fez os céus com as suas mãos, o Senhor construiu toda essa grandeza, notem, eternidade e infinitude. Ele é imenso porque Ele cria tudo que existe e criou desde o início lá. Ele é eterno e infinito. Mas olha que interessante, ele diz, e tudo que foi criado vai ter fim, e tudo que foi criado perecerão. Está vendo? A terra vai estar entesourada para o fogo, vai perecer. Aí ele faz assim, mas tu permaneces. Ou seja, tudo na terra tem prazo de validade. Tudo na terra tem prazo de validade. Tudo na terra se estraga. Aí ele diz, mas o Senhor, Jesus Cristo, não. Ele é maior. E por Ele ser maior, Ele diz assim, mas tu permanece. Todos eles envelhecerão como uma veste, como roupa mudarás e serão mudados. Tu, porém, e aí vem o segundo tu, porém, do Salmo. Tu, porém, és sempre o mesmo. E aqui vem outro ponto, que Cristo, Ele é imutável. Tudo na vida passa. Tudo na vida passa. Mas Cristo, Ele permanece para sempre. Eterno, infinito, imutável. Por isso mesmo ele diz, os teus anos jamais terão fim. Para que serve saber isso sobre Deus? Se quem está apanhando sou eu. Para que serve eu saber que Jesus, Ele é tão grande assim, tão poderoso assim, tão eterno assim? Para que serve eu saber que Jesus é eterno, infinito e imutável, quando quem está sofrendo sou eu, e eu fico aqui dizendo, Senhor, não me mate tão novo, não, Senhor, mate, deixa eu matar depois, porque o Senhor vive muito, eu estou vivendo muito pouquinho. Será que é só isso? Ele diz, não, é porque tendo a certeza de termos um Cristo que governa, que cria e governa todas as coisas, que é eterno para sempre, me dá esperança de vida eterna também. Olha o final do versículo. Versículo 28. Os filhos dos teus servos vão fazer o quê? Diz, se eu tenho um Cristo que é eterno, infinito e imutável, Ele vai garantir a minha segurança por quanto tempo? De forma eterna, infinita e imutável. Conhecer quem é Cristo, meus irmãos, nos dá uma segurança perfeita, nesse momento em que agora o eterno vem e se encontra conosco. E eu acho fantástico isso aqui, ele diz, porque o Senhor prepara uma habitação nossa com Ele, que não implica mais nesses sofrimentos de agora. Ele coloca o sofrimento no lugar certo. Ele diz, eu sei que eu estou sofrendo, eu sei que estou angustiado, eu sei que minha vida está complicada e está difícil, eu sei que está tudo complicado, mas eu sei que é passageiro. Eu sei que é passageiro. Eu sei que nada aqui dura para sempre, que o Senhor criou todas as coisas e que elas têm prazo de validade, e minha vida de sofrimento também tem. Sabe o que é pior do que ter uma vida de sofrimento? É ter uma vida de sofrimento sem Cristo, porque ela continua com sofrimento depois. Porque a ideia de suicídio se torna tão interessante para pessoas que sofrem, porque elas querem parar de sofrer. Mas que engano é que Satanás coloca no coração, que alguém acha que consegue descansar em paz morrendo sem Cristo. Não tem como descansar em paz quando se morre sem o Cristo que faz a paz. Mas para todos aqueles que possuem em Cristo a sua esperança, para todos aqueles que têm em Cristo a sua salvação, a eternidade os abraça de forma que a eternidade de Cristo se torna a nossa eternidade. Ele nos garante uma habitação eterna, e não só eterna, uma habitação segura. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, e Ele enxugará dos olhos toda lágrima. É a eternidade de Cristo nos abraçando aqui, dizendo, eu não vou sofrer para sempre. Eu posso suportar os sofrimentos da vida, eu posso suportar, porque eu tenho um Deus eterno, infinito e imutável, e que garantiu a minha salvação no final, e que Ele não vai
se perder no meio do processo. Por isso ele termina dizendo: e diante de ti se estabelecerá a sua descendência. Os teus filhos vão morar eternamente na sua presença. Os sofrimentos têm um lugar adequado, meus irmãos, quando na pessoa de Jesus Cristo nós encaramos aquele que nos deu promessas de que nós iríamos morar com ele. Por isso ele disse: não se turbe o vosso coração, não fica aperreado não. Creis em Deus, creis também em mim. Então junta os dois versículos: no mundo tereis, mas não se perturbe o vosso coração. Porque nós temos um Deus eterno que garante uma eternidade de felicidades para nós. Nós não precisamos nos preocupar com os sofrimentos aqui, quando temos Cristo como nossa perspectiva completa. Isso nos traz algumas lições que ele nos ensinou aqui no que diz respeito ao sofrimento. Primeira lição: não se engane, sofrimento vem. Sofrimento vem. Pode não ser agora, pode não ser amanhã, mas depois da manhã ele chega. E todos nós vamos passar por angústias. Todos nós vamos passar por noites escuras que a gente não tem nenhuma perspectiva de vida. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, vamos ter que passar uma noite no hospital acompanhando alguém que não responde mais. Vamos passar ao lado de alguém que o nosso coração se aperta por medo de perder, mas que vai estar indo embora. Todos nós vamos passar por momentos onde as dores e angústias e dificuldades da vida serão tão grandes que a gente não tem perspectivas para o futuro. Todos nós iremos enfrentar momentos que parece que tudo vai se acabar, que o mundo inteiro está destruído. Todos nós vamos passar momentos onde a fome não chega. Todos nós vamos passar momentos onde o nosso nome vai ser jogado na lama. Todos nós vamos passar momentos onde ninguém vai estar do lado. Não tem mulher, não tem esposo, não tem filho, não tem pai, não tem mãe, não tem ninguém do lado. Todos nós vamos passar por isso, meus irmãos. Porque nós vivemos a vida debaixo da ira de Deus por causa dos nossos pecados. Então paremos imediatamente de achar que nós somos merecedores de uma vida boa, porque nós não somos. E precisamos nos lembrar então de que a nossa única expectativa em meio a esses sofrimentos é saber que nós temos um Deus que escuta as nossas orações. Então para de reclamar da vida e comece a orar. Que triste é ver crente reclamando: porque dói aqui. Vai doer mesmo, é a vida, meu filho. Se você não quer ter vida, não quer passar por dor nos quadros, dor nas costas. Não queria traçar assim não, envelhecer é muito ruim, então morre cedo, meu irmão. Vai para o céu novinho, nunca passa por isso. Mas a vida de adulto é muito difícil, é só pagar boleto. É só morrer antes da adolescência. Queridos, nós precisamos compreender que o Senhor é gracioso demais conosco, e por mais que nós tenhamos sofrimentos, os crentes têm uma coisa diferente: eles têm um lugar para onde escapar. Eles podem escapar para a presença do seu Deus. Não ande ansioso, mas coloque diante de Deus as vossas orações pela petição e súplica. O Senhor nos convida a parar de reclamar da vida, porque sofrimentos vêm, e às vezes eles vêm numa proporção muito grande. Pare de reclamar para as pessoas e aprenda a reclamar para a pessoa certa. Para Cristo, que padeceu sofrimentos que você nunca vai sofrer. Cristo enfrentou dores que você nunca vai sofrer. Cristo enfrentou angústias que você nunca vai sentir. Cristo enfrentou solidão que você nunca vai saber o que é sentir. Cristo enfrentou cada uma dessas coisas para ser habilitado, para saber ouvir você na hora que você estiver com problemas. Ele sabe o que é ser abandonado. Ele sabe o que é ter um fim de namoro, um fim de um casamento. Ele sabe exatamente quais são as dores que se passam no coração de alguém quando tem uma espinha na testa no dia da foto da escola. Ele sabe. Por isso não pense que ele vai desprezar você pelos seus sofrimentos. Ele sabe exatamente e espera que você conte para ele. Cristo passou por esses sofrimentos para que tivesse habilitado a te ouvir. Quando você estiver na presença dele, então agora, coloque os problemas no devido lugar e enxergue a vida por outra perspectiva. Lembre que nós temos grande esperança de que o Senhor nos garantiu de que nossa vida não será um sofrimento eterno, mas o sofrimento do cristão tem prazo de validade, é até o dia que você morrer, meu irmão. Depois que morrer, acabou.
Então é uma bênção de Deus. Não importa se tenho 90 anos ou 100 anos de sofrimento, tem prazo de validade. Se encerra um dia e Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Então coloque Deus na perspectiva correta. Enxergue o Senhor de forma adequada, porque Ele é a nossa esperança. Ele não permitirá que venhamos a sofrer por toda a eternidade. Ele é a única esperança que nós temos no mundo. Não coloque a sua esperança nas coisas que existem aqui na terra, porque nada aqui na terra pode te trazer felicidade perene. Não fique esperando ganhar na loteria agora no final do ano para ficar feliz não, que não vai dar não, meu querido. Não fique achando que se você tivesse dinheiro, você seria mais feliz. Se você tivesse mais saúde, você seria mais feliz. Se você tivesse pessoas ao seu lado, você seria mais feliz. Se as pessoas gostassem mais de você, você seria mais feliz. Não, você seria um murmurador do jeito que é agora. Você não precisa dessas coisas. Você precisa da certeza de que em meio aos sofrimentos, o Senhor Jesus te garantiu uma esperança eterna. Que aqueles que creem neles têm a vida eterna. Quando? Agora. Nós temos vida e vida em abundância, vida boa, na pessoa de Jesus Cristo. E mesmo em meio aos sofrimentos, Ele vem cuidando de nós. E isso, meus irmãos, nos leva a uma perspectiva exatamente assim, de que tudo ao nosso redor passa, tudo na vida passa. Se é lindo hoje, amanhã é feio, não tem jeito. Toda Missy hoje é a vovó de amanhã. Paciência. Tudo na vida se estraga, tudo na vida vai, mas Cristo não. E por Ele ser eterno, Ele pode garantir para nós habitação eterna. Por isso, pare de encontrar, de perder o motivo de viver aqui, porque a vida está ruim, porque nós temos expectativas futuras nos céus. Nosso coração tem que estar no céu. Por isso que orar nos momentos de sofrimento são importantes. Porque onde estiver o nosso tesouro, estará o nosso coração. E nós descobrimos na oração que nosso tesouro está com Cristo, está em Cristo, está nos céus. Coloque seu coração lá, e os sofrimentos aqui na terra vão ganhar a proporção correta. Vai passar esse negócio, sempre passa. Você se lembra quando você estava apaixonadinho lá pela primeira namorada, pelo primeiro namorado? Parecia que o mundo ia cair quando a pessoa não olhava para você, não é? Não era um desespero? Ai, Jesus, quero morrer, que a pessoa não me quer, quem eu amo não me quer, lembra dessa? E você olha para trás e diz, ridículo, que coisa ridícula. Meu Deus do céu, que vergonha. Passa. Os sofrimentos terríveis de agora passam. Cristo nos garante solução eterna. Vandé, meus irmãos, ele entendeu por um vislumbre em seus sofrimentos para dizer, eu preciso que alguém me leve para Deus, para Ele me ouvir. Mas logo em seguida ele diz, eu não quero contar nada para ninguém mais, eu só quero enfiar meu sofrimento numa bebida. Me deixa aqui, pode ir embora. Eu não quero a ajuda de chegar até Deus. Ele faleceu de infarto, dia 5 de agosto de 2016, sem encontrar uma resposta para essa música. Os sofrimentos vêm, mas Cristo, Ele cuida de nós, Ele vela por nós, e nós podemos contar com Ele sempre.